Amados irmãos, este é um momento muito especial em que queremos meditar sobre um tema relacionado com momentos de comunhão íntima com o Senhor. O nosso tema hoje é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para pessoas que realmente foram salvas por Cristo Jesus, pessoas que estão em comunhão com Deus, pessoas que estão procurando obedecer à palavra de Deus. E Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos meditar então sobre alguns aspectos da ceia do Senhor. E para isso vamos ler, naturalmente, em primeiro lugar, o que a Bíblia nos ensina. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que eu beba convosco de novo no reino do meu Pai. Temos aqui, então, 2 elementos que são os básicos na celebração da ceia do Senhor: o pão e o vinho. É importante notar que Jesus usa uma linguagem figurada quando fala sobre esses elementos. Quando ele diz: este é o meu corpo e este é meu sangue, naturalmente ele não estava querendo dizer que literalmente o corpo dele estava naquele pão, porque ele estava sentado lá. Nem estava querendo dizer que o seu sangue estava naquele cálice, porque o sangue estava correndo nas veias dele. Ele usa, como muitas vezes, em outras ocasiões também, uma linguagem figurada. Por exemplo, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, naturalmente ele não queria dizer que era uma planta videira, porque era apenas uma linguagem figurada para ensinar uma verdade a respeito da sua pessoa. Ou quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Isso também não quer dizer que era literalmente uma porta daquele tipo que nós temos em nossas casas. É apenas uma linguagem figurada para explicar uma certa verdade. Da mesma forma também em relação ao pão e o cálice. É uma linguagem figurada que ele está usando em relação a estes elementos. Este é meu corpo que é dado por vós. Falando sobre o pão, vamos pensar um pouquinho sobre a origem do pão. Em primeiro lugar, precisa haver o trigo, do qual em geral é feito pão, mas esse trigo não vai ser usado da forma como se encontra, ele vai passar por uma moenda, vai ser moído, e só depois disso, então, a pessoa vai pegar essa farinha de trigo para fazer, então, o pão. O que isso tem a ver com a morte de Cristo? A Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo foi moído por causa das nossas transições, das nossas iniquidades, assim como o trigo é moído para ser transformado em farinha, para finalmente se tornar pão. Também lemos no mesmo capítulo, Isaías 53, verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Jesus, lá no Getsemane, ele orou dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E aqui temos a resposta do Pai. O Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar, porque esta era a única forma de ser cumprido que era necessário para ele nos dar, então, a vida eterna.
Em 1 Pedro 2,24 nós lemos: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. O mais doloroso para Cristo, sem dúvida, não foi a dor física, mas ele levou em seu corpo os nossos pecados. E isso era, sem dúvida, a maior agonia que ele precisou enfrentar ao pagar o preço pelo nosso pecado. O segundo elemento da ceia do Senhor é o sangue. Jesus disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. E novamente temos aqui uma linguagem figurada. Jesus estava fisicamente presente lá, sentado ao lado da mesa, e o sangue dele estava correndo dentro do seu corpo. E quando ele diz: este é meu sangue, mais uma vez ele está usando uma linguagem figurada. Isso fica muito evidente quando ele diz: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. Então ele deixou bem claro que estava bebendo do fruto da vide, e que quando iria beber de novo no reino do Pai, novamente seria o fruto da vide. Jesus e os apóstolos aqui não estavam ensinando uma doutrina de transubstanciação. Jesus está usando uma linguagem figurada e mostrando que o vinho simbolizava, então, o sangue que seria derramado pelos pecadores na cruz. 1 Pedro 1, 18 e 19. Este é o meu sangue que é derramado por vós, Jesus disse. Então lemos em 1 Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Há tantas pessoas que procuram a sua purificação por outros meios, castigando-se a si mesmo, fazendo sacrifícios, achando que finalmente isso lhes dá algum mérito de serem purificados de seus pecados. Quanto engano! O único recurso que existe para o perdão dos pecados é pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue incontaminado e imaculado. Em memória de mim. A celebração da ceia do Senhor é uma ocasião em que nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós. Lembramos do seu sofrimento terrível pelo qual passou, chegou até suar gotas como de sangue lá no Getsemane. Lembramos dessa sua agonia terrível lá, quando ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Lembramos quando ele lá na cruz, sendo judiado e blasfemado pelos que estavam o crucificando, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas especialmente lembramos da sua declaração: está consumado, tetelestai, que significa tudo foi pago. Lá na cruz, Cristo deixou bem claro que foi pago o preço pelos pecados do mundo inteiro, para perdão dos pecados do mundo inteiro. Assim como nós lemos também em 1 João capítulo 2, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que declaração maravilhosa! E na ceia do Senhor nós podemos sempre recordar esse fato: ele pagou o preço total. Eu não preciso pagar nenhum preço pela minha salvação. O preço de discipulado é outra questão, mas o preço da salvação foi pago exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo quando morreu por nós lá na cruz.
E quando então ele falou, até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai, temos aqui outro aspecto que é muito importante lembrar. Jesus deu lá na hora da ceia do Senhor, mais uma vez essa promessa. Ele já havia dado essa promessa em João capítulo 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar-vos lugar, e quando forem vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui ele também fala, apresenta a mesma verdade. Até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai, isso quer dizer, nós vamos estar morando com Jesus. As pessoas salvas vão estar morando com Jesus e lá vão poder comemorar pessoalmente a ceia e beber desse fruto da vida quando estaremos junto com Ele. Que maravilha, que esperança maravilhosa! Na ceia do Senhor podemos ter em memória a Jesus Cristo, aquele que pagou o preço completo, aquele que sofreu terrivelmente pela minha salvação, mas aquele que disse, está consumado, tudo foi feito por ele. E aquele que nos traz essa promessa, vocês vão estar uma vez comigo na glória do meu Pai. Então nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não devemos tomar a ceia do Senhor de uma forma indigna, vivendo em pecados, tendo uma vida totalmente desorganizada na área espiritual. Não devemos beber a ceia, tomar a ceia do Senhor de uma forma onde nós realmente estamos com propósito de uma vida consagrada a Deus. Ele deu tudo para a nossa salvação. A nossa vida também deve pertencer inteiramente a Ele. Que Deus nos abençoe quando participarmos dos elementos da ceia do Senhor em memória dele. Amém.